Vamos estudar mais uma prova aqui, né, de concurso. No final da feira de domingo, uma barraca tinha para vender abacaxis e mamões, num total de 24 frutas. Se o número de mamões é metade do número de abacaxis, quantos mamões a barraca tinha para vender ainda? Bom, agora a gente já sabe, né, o contexto. É sempre interessante a gente ler a questão antes de qualquer coisa para a gente se situar um pouquinho. E então a gente sabe que é uma barraca de feira, tem duas frutas, né, abacaxi e mamão. Ele dá o total dessas frutas e ele pergunta quantas uma dessas frutas tem ainda. Então, esse é um exercício que a gente vai ter que resolver com equações. A gente vai ter que formular uma equação, ou mais de uma equação, para conseguir chegar no número de frutas, né? Como a gente tem duas frutas, abacaxis e mamões, são duas frutas, então a gente precisa de pelo menos duas equações. Então a gente vai ter que extrair desse exercício duas equaçõezinhas aí. Vamos dar uma olhada o que a gente consegue verificar que o exercício está nos dando aqui, né? Que informações. Bom, ele fala que, ó, a primeira coisa, ele tinha frutas para vender e tal, abacaxis e mamões num total de 24. Ó, isso aqui já é uma informação. Tá vendo? 24 é um número, então já tem tudo a ver com uma equação, né? É o total de frutas. Então vamos escrever aqui, ó. Abacaxis. Eu vou só colocar a primeira letra, tá? Porque eu sou preguiçoso. Só assim mesmo. Não quero escrever tudo. E mamões. Também eu não quero ficar escrevendo mamões tudo, não. Vou escrever só um Mzinho aqui, tá? Ó, então, o total, né? Porque então é uma soma. Abacaxis e mamões é igual a 24. Mas como a gente tem duas incógnitas, né? Duas frutas. Então a gente vai ter que achar mais uma equação. Porque só com uma, ó. Você fala abacaxis e mamões é 24. Tá, mas você podia ter 12 mamões e 12 abacaxis, 11 mamões e 13 abacaxis, 10 mamões e 14 abacaxis. Enfim, uma infinidade de números. Então, em uma equação só a gente não consegue definir quanto tinha de mamão e abacaxi na barraca. Então a gente precisa de mais uma equação, ou seja, mais uma condição, que na matemática a gente também fala que é condição de contorno, né? Que vai delimitar, por isso que é contorno, por quê? Porque ele delimita o nosso problema, todas as possibilidades de solução do nosso problema. A gente acabou de ver aqui, né, que tem várias. Podia ser 10 abacaxis, 14 mamões, 4 abacaxis e 20 mamões. Então, nós não temos um contorno para o nosso problema. Uma segunda equação vai delimitar o nosso problema. Ou seja, o número de frutas de cada fruta que a gente tem aqui. Então, vamos achar uma outra equação. Vamos continuar no exercício. O exercício tem que dar outra equação, senão não dá para resolver. Se o número de mamões é metade do número de abacaxis, aí ó, ele tá falando metade, o número de mamões é metade do número de abacaxis, ou seja, já é uma outra condição isso, né? Então vamos escrever ela matematicamente. Vamos escrever na ordem que ela aparece, ó. O número de mamões, ou seja, mamões, o é sempre equivalente ao igual, né? Então, ó, o número de mamões é metade, então ele é igual a metade do que será que é, né? Do número de abacaxis, ou seja, um A aqui, a gente põe um A aqui. Ó, o número de mamões é metade do número de abacaxis. Pronto, agora a gente tem duas equações. Então vamos continuar resolvendo. Agora, quer dizer, agora a gente tem duas equações, a gente pode continuar resolvendo, né? Substitui. A gente pode pegar essa e jogar aqui, tá? Ou pegar essa e jogar aqui. Vamos fazer o seguinte então. Como aqui ele já está falando que m é igual a sobre 2, é só a gente pegar tudo que tem m nessa equação aqui e jogar isso aqui, né? Porque não está falando que m é igual a sobre 2. Então a gente pode simplesmente pegar isso aqui e jogar aqui. Ou a gente poderia isolar a letra A ou a letra M aqui e jogar aqui embaixo também, tanto faz, né? Então vamos lá. Vamos fazer esse aqui, ó, jogar o valor de m aqui em cima, tá? Então nós temos que A mais o valor de M. Deixa eu melhorar esse maisinho aqui. O valor de M. A mais o valor de M. Quem é M? M é igual a sobre 2. Então A sobre 2 é igual
a 24. Aí aqui, ó, aqui vem uma sacadinha. A gente tem que saber fazer um MMCzinho daqui, tá? Porque do jeito que tá aqui, não dá pra resolver, né? Como que a gente... Ah, mas A sobre 2. Aqui é sobre 1, né? Quando a gente tem fração... Ó, quando a gente tem fração, pra gente somar essas frações... Quando não tem nada embaixo é porque é sobre 1, né? Porque dividido por 1 é o próprio número. Mas aqui no caso a gente não vai conseguir somar, porque embaixo tá diferente, tá vendo? Não é só somar em cima o que tem em cima com o que tem em cima e embaixo com o que tem embaixo. Não é fazer isso. Aqui, como que eu costumo fazer aqui, tá? Aqui, ó, pra facilitar... Porque aqui a gente teria que fazer o MMC entre 2 e 1, que vai dar 2, né? Isso aqui é bem tranquilo e tal. Mas às vezes quando a gente tá trabalhando com números maiores, é mais difícil a gente fazer isso aí. Como que eu faço isso aqui? Esse método facilita o MMC, mas ele complica um pouco nas contas pra frente, porque os números ficam grandes, tá? Mas aqui não dá nem pra gente exemplificar muito como a gente faz o MMC, porque é tão simplesinho, né? Mas a gente pensa, qual que é o menor número que dá pra dividir por 2 e por 1 ao mesmo tempo, né? Seria o 2. Mas como que você pode fazer aqui, ó? Você tem o número 2. E qual que é o outro número que aparece embaixo da fração? É o 1, né? Então, vamos por ele aqui. Agora a gente pega esse 2 vezes 1. Eu já vou até fazer aqui, tá? Pra gente... Vamos por assim, vamos fazer assim, 2 vezes 1, vai. Isso aqui é número 2, pra gente lembrar, tá? 2 dividido por 1 é 2, né? Então a gente põe o 2 aqui. Vezes o que já tinha antes, A. Então, essa primeira fração ficou 2 vezes A. Mais 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes o que já tinha lá em cima, A, é igual a 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 24, né? Vezes o que já tinha em cima, 24. Então, a nossa equação ficou todo esse negóciozão aqui, ó. E aí, uma coisa que eu sempre falo nos vídeos, né? Quando a gente tem um igual, ó, isso aqui é importante, muito importante a gente saber. Quando a gente tem um igual, ou seja, uma equaçãozinha, né? E embaixo é um traço só. E embaixo a gente tem um número aqui embaixo, pode ser uma letra também. A gente pode simplesmente cancelar, mas ó, ele tem que estar, essa fração, esse número, ele tem que estar embaixo de todos os números. Se a gente tivesse mais uma coisa aqui, ó, não dá pra fazer, porque tem esse mais 3 aqui, ou qualquer outra coisa que tivesse aqui, menos 5, menos 5A, qualquer coisa que tivesse ali já não dava pra gente fazer. Mas como tá todo mundo embaixo da fração, a gente pode cancelar, tá? Lembra, tá todo mundo embaixo da fração porque a gente fez isso, né? A gente veio daqui, ó, que não tinha todo mundo embaixo de uma fração só, né? E a gente transformou isso debaixo de uma fração só. Então agora que a gente fez, a gente pode simplesmente cancelar esse número que está aqui embaixo. O que sobrou? 2A mais 1 vezes A é A, né? É igual a 24 vezes 2, que vai dar 48, né? 24 vezes 2, ó. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 48. 48. Agora a gente faz as contas aqui. 2A mais A é 3A, que é igual a 48. A é igual a 48 dividido por 3. Então, A é igual... Quanto que é 48 dividido por 3? Vamos fazer a conta aqui. Bom, 4. A gente pega o primeiro número aqui, né? 4. 4 dividido por 3 dá 1. Porque se a gente colocar 2 aqui, 2 vezes 3 já dá 6, né? Então passa. Então vamos pôr 1 aqui. 1 vezes 3, 3. Então a gente coloca o 3 aqui. E subtrai, né? Quanto que faltou? 4 menos 3, 1. E esse 8 aqui que está aqui do lado, a gente desce ele para continuar fazendo a divisão. Então, 18. 18. Qual é o número que dividido... Qual que é o número que vezes 3 vai dar 18? É 6, né? Tabuadinha. O número que vezes 3, que 6 vezes 3 dá 18, né? Qual que é o número que multiplicando por 3 dá 18? É 6. Então, 6 menos 18 vai dar 0. Tá aqui, 16. Então, A é igual a 16. Vamos colocar aqui do lado pra gente ficar bem fácil da gente ver. Aqui, ó. A
Então, o número de abacaxi é 16. Então, vamos ver aqui qual que é a resposta que ele quer saber. Quantos mamões? Ah, não é abacaxis, é mamões que ele quer saber. A barraca tinha para venda ainda? Bom, muito simples, né? Se a gente sabe o número de mamões e sabe o número total de frutas, então a gente vai saber qual é o total de mamões. É só a gente fazer essa conta aqui, que é aquela conta lá que falava que uma fruta mais outra é igual a 16. Só que agora a gente já sabe que A é 16, né? Que abacaxi é 16. Então, 16 mais M é igual a 24. M é igual a 24 menos 16. Então, M, quanto que vai dar isso aqui? 24 menos 16. Ó, você pode pensar assim, ó, para não ter que fazer a conta, você pensa assim, 16 para chegar em 20, faltam 4. De 20 para chegar para 24, faltou mais 4. Então, de 16 para chegar em 24, quanto que faltam? 8. Então o M é igual a 8. Mas você pode fazer a conta também. 6 para chegar em 14, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8. Pode fazer no dedo mesmo, não tem problema não. Não é vergonha fazer no dedo não. 1 desce para cada 2, né? A gente emprestou, esse 1 aqui a gente emprestou, então aqui a gente devolve 2. Então de 2 para 2 não falta nada, 0. Tá aí, ó, deu 8. Do mesmo jeito. Ou seja, a nossa resposta é a letra D, 8 mamões. Não é uma questão muito difícil, né? Não é uma questão muito difícil. Ela vai te testar, ó, trabalhar um pouquinho com fração, isso é um pouco mais... Não é tão intuitivo, né? Um pouquinho mais complicado, complexo. Mas depois, ó, é conta de mais, de menos, de dividir ali no caso, né? Não é uma coisa tão absurda assim, né? Com um pouquinho de treino a gente consegue fazer essa questão, tá? Mas vamos para a próxima. Deixa eu pegar a questão aqui, tá?